GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS 4ª edição. Episódio 169, capítulo 14. Drogas viciantes. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Vamos continuar o capítulo 14 falando agora sobre drogas viciantes. Drogas viciantes. O uso contínuo de uma substância que altera o estado da mente pode levar à dependência. Quem abusa delas possui desvantagem vício e pode passar por abstinência se for forçado a ficar sem droga. Abaixo, apresentamos regras para 3 classes comuns de drogas viciantes. Observe que elas também são consideradas venenos. Quando o indivíduo ingere uma dosagem grande, siga as regras normais para venenos que nós falamos anteriormente, exceto quando especificado em um contrário. Estimulantes. Estimulantes elevam o humor e o nível de energia do usuário, temporariamente. Alguns, bastante potentes, como a anfetamina, restauram 1d pontos de fadiga e conferem não dorme e excesso de confiança. Esses efeitos duram por 12 menos HT horas, com um mínimo de 1 hora. Depois desse período, a pessoa perde o dobro de pontos de fadiga que recuperou. Por exemplo, se ela saltou de 8 para 10, ela cai para 6 pontos de fadiga e adquire as desvantagens de irritabilidade no nível 12 e depressão crônica 12, pelo mesmo período de tempo. Se o usuário tomar várias doses dentro de 24 horas, ele deve fazer um teste de HT depois da segunda dose em diante, com uma penalidade cumulativa de -1 por dose depois da primeira. Em caso de fracasso, ele sofre uma parada cardíaca, que nós vimos quando falamos em condições fatais. Estimulantes são baratos e pouco viciantes. Se forem legais, o vício no estimulante é um vício menor, -1 ponto. Se forem ilegais, trata-se de um vício de -5 pontos. Alucinógenos, por exemplo, LSD e mescalina, provocam desorientação, alucinações e ataques de paranoia. Eles podem induzir dependência psicológica, mas não fisiológica. A maior parte dessas drogas é usada via oral e requer aproximadamente 20 minutos para entrar em ação. O usuário faz um teste contra HT-2 para resistir. Em caso de fracasso, o usuário começa a ter alucinações. Isso dura por um número de horas igual à margem de fracasso. Depois desse período, o usuário pode fazer um teste de HT-2 uma vez por hora para se livrar da influência da droga. O vício normalmente vale menos 10 pontos se a droga for legal, menos 15 se não for. Depressivas. As drogas depressivas induzem sonolência, lassidão e, em grandes doses, insensibilidade. Todas oferecem um teste HT para resistir. Assim como acontece com qualquer veneno, uma dose grande incorre em penalidades. Veja a dosagem. Doses maciças também podem levar a uma overdose, que nós vamos falar em breve. Algumas das drogas depressivas mais usadas são sedativos. Nessa categoria se encontram as drogas que auxiliam no sono, drogas para ansiedade e muitas drogas psiquiátricas. Um sedativo comum é tomado via oral e demora 20 minutos para fazer efeito. Um usuário faz um teste HT-2 para resistir. Em caso de fracasso, ele fica sonolento, durante um número de horas igual à margem de fracasso. Usuários constantes precisam de doses cada vez maiores para produzir o mesmo efeito, aumentando o risco de overdose. Os sedativos são baratos e altamente viciantes. Se o usuário puder adquiri-los legalmente, trata-se de um vício de -5 pontos. Caso contrário, trata-se de um vício de -10 pontos. Analgésicos. Analgésicos potentes como a morfina são usados para tratar dores crônicas ou cirúrgicas. O abuso é frequentemente o resultado inesperado do uso legítimo. Tomado via oral, há um retardo de 20 minutos. Injetado, não há nenhum retardo. O usuário faz o teste de HT-4 para resistir. Caso de fracasso, o usuário adquire as vantagens hipoalgia e fleuma, e a desvantagem preguiça, além de sentir euforia. Todos os efeitos duram um número de horas igual à margem de fracasso. Analgésicos fortes o bastante para produzir esses efeitos são caros e totalmente viciantes. O vício vale menos 15 pontos se a droga for legal e menos 20 se não for. Heroína. Esse derivado do ópio da morfina possui poucos usos legítimos. Ela é normalmente injetada. Nesse caso, não há retardo. O usuário faz o teste contra HT-4 para resistir. Em caso de fracasso, ele fica incapacitado por um número de horas igual à margem de fracasso. Trate isso como um êxtase. Além do risco comum de overdose, sempre há a chance da heroína ter sido batizada com qualquer complemento tóxico. Os efeitos ficam a critério do mestre. A heroína é muito cara, incapacitante, totalmente viciante e ilegal. O vício em heroína é uma desvantagem de menos 40 pontos. Desintoxicação. Use as regras a seguir quando o personagem estiver tentando se livrar de um vício, seja de forma voluntária ou porque ele está falido, preso ou em um lugar onde a droga não está à disposição. A desintoxicação é um processo doloroso que requer uma série de testes de desintoxicação diários. Normalmente são necessários 14 sucessos para se livrar do hábito, portanto, pelo menos 2 semanas, mas o mestre pode variar esse prazo. Se conseguir se desintoxicar, o personagem deve recomprar a desvantagem vício imediatamente. Os efeitos dos testes da desintoxicação dependerão de a droga ser dependência fisiológica ou psicológica.
Dependência fisiológica. O corpo do personagem começou a depender da droga. Ele precisa fazer testes de desintoxicação diários contra HT, no máximo de 13. E cada sucesso leva o personagem a um passo mais próximo para se livrar do vício. Os resultados de um fracasso dependem da disponibilidade da droga. Se ela estiver disponível, ele se rende e toma uma dose. Se ele ainda quiser se desintoxicar, deve reiniciar o processo da estaca zero. Se a droga não estiver disponível, ele sofre 1 ponto de dano e pode continuar o processo. Obviamente, o dia em questão não conta para os 14 sucessos necessários para a desintoxicação. O personagem não consegue recuperar naturalmente o ponto de vida perdido em função da desintoxicação até completar o processo ou desistir. Dependência psicológica. O personagem se convenceu de que não consegue viver sem a droga. Ele precisa fazer testes de desintoxicação contra a vontade, máximo de 13. Usa as mesmas regras para a dependência fisiológica, exceto que, se ele fracassar num teste e a droga não estiver disponível, o personagem não sofre dano. Em vez disso, ele adquire uma peculiaridade relacionada às drogas escolhida pelo mestre. Essas peculiaridades somem se ele se render e tomar uma dose da droga. Nesse caso, ele também precisa reiniciar o processo de desintoxicação. Se ele não se render, essas peculiaridades podem escalar progressivamente ao nível de desvantagens mentais mais graves. Se alcançar 14 sucessos em teste de vantagem, o personagem se desintoxica, mas deve fazer um teste de vontade final. Em caso de fracasso nesse último teste, ele mantém todas as peculiaridades ou desvantagens contraídas ao longo do processo. Overdose. Um usuário que consumir 2 ou mais doses de uma droga depressiva corre o risco de sofrer uma overdose. Isso inclui tomar uma única dose de 2 ou mais drogas depressivas. Qualquer álcool ingerido também conta como uma dose adicional. A mistura de drogas pode matar. Uma overdose ocorre em caso de falha crítica no teste para resistir múltiplas doses. Como acontece com qualquer veneno, cada dobro da dosagem resulta em uma penalidade de -2 dos testes para resistir. E, assim como acontece com qualquer teste de habilidade, um resultado de 10 ou mais acima do NH efetivo é uma falha crítica. Por exemplo, a heroína oferece um teste HT-4 para resistir. No caso de um homem de HT 10 que tomou uma dose dupla, sua HT efetiva seria de 10, -4, -2, ou seja, 4. Ele sofrerá uma overdose no resultado de 14 ou mais. A overdose provoca inconsciência durante um número de horas igual à margem de fracasso. Ela também age como um veneno que apresenta um teste para resistir igual ao teste para resistir normal. O teste mais difícil, no caso de 2 ou mais drogas. Por exemplo, HT-4 para a heroína. Ela causa 1 ponto de dano por toxina em intervalo de 15 minutos por 24 ciclos. Se a vítima chegar a menos 1 ponto de vida inicial, ela entra em coma. Veja as condições fatais que nós falamos anteriormente. Então, terminamos por aqui mais esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando dessa série, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então, a gente vai terminando esse episódio por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.